Beleza, então vamos aqui passar para essa questão do handle aí de variáveis do nosso data binding, porque ele vai fazer o binding dos dados, né? O nome já diz, é o data bind. Ele vai linkar o dado lá com o que a gente precisa. Beleza, então como é que vai funcionar isso daqui? Dentro nos nossos includes, nós vamos passar como app, a gente fazer aqui um, declarar um app, nós vamos importar isso e vamos declarar aqui uma variável viewModel. Na verdade, essa variável viewModel, ela não existe ainda, tá? Essa variável app::viewModel não é o viewModel que eu acabei de escrever aqui em cima, tá? Não é. Isso daqui nós vamos declarar dentro desse include aqui. Quando eu estou fazendo app::, alguma coisa aqui, eu posso declarar aqui uma variável de dentro do nosso layout aqui no include. Entendeu? É uma variável daqui de dentro. E nós vamos criar essa variável viewModel aqui logo mais. Então, vamos lá, include app viewModel de dentro do nosso layout seguinte. E aqui dentro nós abrimos aspas, colocamos um arroba e abrimos e fechamos chaves. Esse padrão aqui ele é necessário, tá? Se você tiver problema com esse padrão, esquecer alguma coisa desse padrãozinho aqui, vai ser um pouco difícil de identificar pelas mensagens de erro do data binding. Mas também não tem muito mistério. A mensagem de erro lá pode indicar algumas coisas e uma delas é isso. Você vai ter que checar os lugares em que você está usando uma variável do data binding. Então aqui no caso nós já colocamos o padrão, beleza? Esse aqui é o padrão. E agora nós vamos chamar o viewModel daqui. Olha só, já até traz aqui. Esse sim, que está vindo aqui dentro, é o viewModel que nós declaramos aqui como variável. É o nosso viewModel que nós já criamos e testamos lá. É a instância dele. Então, isso nós criamos aqui. Vamos para o nosso layout de home. O que nós queremos é lidar com a visibilidade. A gente vai passar um true ou false para fazer o handle da visibilidade desse loading home pelo nosso viewModel. Nós já temos essa lógica completa e testada e agora nós estamos linkando a variável aqui. Então nós estamos passando o viewModel para poder usar aqui dentro do loading home a variável de visibilidade desse viewModel. Então, layout loading home. Nós vamos fazer a mesma coisa com esse layout aqui. Nós vamos abrir uma tag layout para poder usar o nosso data binding aqui dentro. Vamos colocar logo aqui dentro para não... Aqui dentro vai o nosso layout. Nós abrimos novamente uma tag data, fechamos tag data, uma tag variable, de variável aqui. O nome vai ser viewModel, porque eu prefiro deixar tudo como viewModel, porque nós estamos tratando de um viewModel apenas. Então, aqui ele vai ser o nosso home viewModel. Home viewModel. Show de bola. Vamos dar um espacinho aqui para ficar mais organizado. E aqui dentro nós vamos lidar com a visibilidade da nossa view. Então, nós passamos aqui um isVisible, colocar no topo. isVisible. Esse isVisible, ele não existe, tá? Beleza, mas código que a gente vai criar é sim, mas estamos aqui para escrever código, não é isso? De qualquer forma, fica sucinto, tá? Eu já fiz isso de outras formas e vou te dizer que realmente fica bem sucinto eu usar o data binding. Realmente consome muito menos código. Mas ok, aqui nós temos viewModel.isLoading, eu posso chamar
esses loading, eu não sei porque ele está dando como uma função. Ele está trazendo como uma função, mas é o meu loading, que é a minha variável aqui que a gente criou de visibilidade do loading, né? Eu vou tirar esse negócio aqui porque eu não uso assim não. Então fica aqui, ó, isVisible, que vai ser a nossa propriedade que a gente vai criar. IsVisible é visível ou não é? Ele vai receber o viewModel.isLoading vai receber a variável isLoading, e assim, toda vez que a variável isLoading mudar, ele vai alterar esse booleano aqui, e dentro desse isVisible aqui, nós vamos lidar com a visibilidade da view. Então, se é true, a view de loading, né, de carregamento, fica visible, e se for false, ele fica invisible. Simples assim, toda a lógica a gente já construiu, a gente já fez, e aqui nós estamos só ligando. Espero que tenha ficado claro. Nós precisamos de passar para o layout Py, que é o layout, esse home fragment, que vai ser inflado no nosso fragment. Ele é o primeiro principal que contém tudo. Então nós passamos o viewModel, que é o home viewModel, para ele. Aqui nós declaramos app e chamamos a variável de dentro do nosso layout loading, que é esse viewModel. Não consegue achar? Beleza, é esse viewModel aqui, que a gente declarou aqui. Então, nós temos que aquele viewModel lá, esse viewModel, que é essa variável aqui, vai ser preenchido com esse viewModel, que é o viewModel da home. No caso, só para ficar um pouco mais claro, deixa eu retomar a lógica. Lá no nosso fragment, a gente vai dar um valor para esse viewModel aqui, que vai ser o nosso home viewModel, Lá no nosso fragment, no fragment home, que é aqui na nossa UI, nós vamos declarar aqui e vamos passar o valor do viewModel diretamente para essa variável aqui do data binding, dentro desse home fragment, que é o nosso XML principal que contém o restante. Então, isso aqui vai ser preenchido aqui no nosso home fragment, ele vai ser preenchido. Essa variável preenchida, ela vai ser passada aqui também, preenchida para a nossa variável de dentro do loading home, que é esse viewModel aqui que a gente declarou lá. Então a gente está passando esse viewModel que foi preenchido lá na nossa view, né? Ele está preenchido e a gente passa para ele aqui, e passando para ele aqui, ó, ele vai estar também não só declarado aqui em cima, mas ele vai estar preenchido assim que essa seçãozinha do código rodar, vai estar preenchido, e aí a gente vai poder então ter acesso ao isLoading. Talvez tenha um pouco de lógica aí, claro, simplesmente preenche aqui, 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 são passando aí os valores, mas isso aqui é tudo muito rápido, tá? Não atrapalha no desempenho da aplicação. Então, vamos fazer a mesma coisa para o nosso layout de erro. Nós vamos declarar aqui, vamos até copiar isso aqui. Passamos aqui para o nosso layout de erro. E lá no nosso layout de erro, nós também vamos criar essa parte aqui de cima, essa seçãozinha. Eu vou copiar, porque vai ser exatamente igual. Então, nós estamos aqui no layout error. Claro que tem que colocar o layout antes. Layout, fecha tag, coloca aqui, beleza. E o restante do nosso layout. O que foi? O que houve? Vamos copiar, na verdade recortar, né? E colocar aqui dentro. E aqui nós podemos fazer a mesma coisa. Na verdade, para o nosso layout de erro, a gente vai fazer diferente, tá? A gente vai colocar aqui, em vez de passar o viewModel, nós vamos passar já o error message, a gente vai passar já a mensagem, que ele vai ser o do tipo string.
E vamos criar uma outra variável aqui, vou fazer um Ctrl D, que vai se chamar, vou chamar de error screen visibility, que é para lidar com a visibilidade dessa tela, e ele vai ser um booleano. Um boolean, beleza? Show de bola. Então aqui no layout inteiro, nós chamamos o isVisible, que nós não criamos ainda. Esse isVisible nós vamos criar. Isso aqui é um binding adapter facílimo de ser criado. Então, arroba, abre e fecha chaves. Vamos passar esse error screen visibility, que é o booleano de visibilidade da nossa tela. E para a mensagem de erro, aqui o error message, nós vamos passar aqui o text dele, vai ser novamente, vamos aqui, ó, arroba, abre e fecha chaves, o error message. Aqui a gente pode passar a variável do data binding, é o error message. Então, de acordo com a nossa lógica do ViewModel, nós vamos passar a mensagem de erro e vamos passar a visibilidade da tela de erro. Beleza. Então, como eu alterei essas variáveis, as variáveis são diferentes, né? São duas. Eu preciso vir aqui no meu home, em vez de passar aqui para o error screen, em vez de passar o ViewModel, eu vou já chamar direto aquelas variáveis lá, ó. Error, app error. Aqui ele não tem autocomplete, né? Mas eu posso, já por questão de segurança, eu copio aqui, ó. Então eu faço app error message igual aspas, arroba, abre e fecha chaves, viewModel.error message. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, então vou dar um Ctrl D, que eu vou mudar o nome disso aqui. Vamos lá para o nosso layout de erro, copia o nome da variável, cola o nome da variável aqui, viewModel error message visibility. Aqui ficou, deixa eu me certificar aqui, error message visibility. O loading aqui para a visibilidade do loading, e aqui a lista de filmes. Beleza. Certinho. E agora o que a gente vai fazer é criar esse binding adapter. Vamos criar esse binding adapter do isVisible. Deixa eu entrar em um dos layouts aqui. Esse isVisible aqui é o que a gente vai criar. Já vou copiar ele, Ctrl C. Então a gente vem aqui, vamos criar do lado de fora mesmo, na raiz aqui do nosso projeto. Vamos dar um clique com o botão direito. Vem aqui, Java Class não, Kotlin. E a gente chama ele de binding adapters. Essa classe vai ser um object, porque ela é estática. Object binding adapters. E por causa de alguns probleminhas que o data binding já apresentou para mim, e eu já encontrei as soluções no nosso grande amigo Stack Overflow, eu já vou sinalizar ela aqui, anotar, né, com um JVM static, que é para o Java entender que é um campo estático. Tem aqui um binding, vou aqui fazer um arroba binding adapters, que é para indicar que é um binding adapter. Essa parte aqui não foi por causa de erro, isso daqui tem que ter mesmo, tá? Essa declaração com binding adapter. Porque para você criar um binding adapter é isso, você tem uma classe estática, e aí você já anota aqui, coloca esse annotation do binding adapter. Dentro aqui, entre parênteses, você coloca uma string sinalizando o nome, que você vai chamar lá no XML. No caso nosso, a gente até copiou
é o isVisible, então eu vou fazer o Ctrl V, isVisible. Então esse é o nome do meu Binding Adapter. E aqui dentro vem uma função que eu vou criar. Eu vou dizer que ela é DisplayView, vou chamar ela de DisplayView. E aqui eu passo a view como parâmetro, que ele já vai entender que é a view, no caso, que é a view lá do XML, então é simplesmente uma view, ela vai funcionar, deixa eu importar isso aqui, ela vai funcionar para qualquer view, para qualquer widget que você usar, seja text view, button ou qualquer layout, então você pode controlar a visibilidade de qualquer um passando simplesmente uma view. Se você quiser se limitar aqui para um image view, você poderia colocar um image view, selecionar aqui image view, mas eu não, eu quero uma coisa geral, que é a view mesmo. E lembrando que eu não preciso passar esse parâmetro view lá não, tá? Ele já está entendendo que a view que está usando é uma view, entende? Lá no meu layout, quando eu coloco o isVisible nele, o isVisible ele é chamado simplesmente assim. Ele chama o isVisible, que é o nome que eu dei aqui dentro dessa tag aqui, dentro dessa anotação do Binding Adapter. Então ele chama o isVisible. E aí eu tenho aqui o tipo de view que eu declaro, é uma view genérica. E então eu declaro aqui o meu segundo atributo, que é o isVisible, que vai ser um boolean, que é um booleano, que no caso aqui, boolean com B maiúsculo do Kotlin. Beleza, aí eu tenho. Tá dando erro aqui porque eu não fiz o corpo ainda da função. Aqui, legal. Então é isso. É uma view genérica, eu posso usar em qualquer view. E aqui eu passo o segundo parâmetro, que é o parâmetro que eu passo aqui dentro do meu arroba entre chaves, a variável que eu quis passar, que é o viewModel.isLoading. Beleza. Então ele passou o isLoading aqui. Esse isVisible é o isLoading, que no caso aqui é o isLoading, né? Mas se eu for lá no meu outro, cadê? Se eu vier aqui, ó, no caso error message visibility. Opa, aqui no layout de erro, ó, o isVisible é o error message visibility. Então, eu passo um booleano, o booleano que eu quiser. Então, vamos lá para o nosso binding adapter novamente e vamos construir aqui a nossa lógica. Vamos fazer assim, ó, view, que é a view que onde a gente está chamando isso, visibilidade dela é igual. No Kotlin a gente pode jogar um if aqui dentro, que aí ele retorna para a gente o que nós colocarmos dentro dos casos desse if. Então vamos chamar aqui, ó, vamos botar isVisible, que é um booleano. Se for true, ele me retorna view.visible, né? Porque ele é visível. Se não, ele me retorna um view.gone. Ele some com a view. Um detalhe a se lembrar é que o gone, ele some mesmo a view, o espaço ocupado por essa view, ele não existe mais. A view perde espaço, some do layout. Se você tiver alguma coisa linkada a essa view, vai ser alterada esse seu outro componente linkado à sua view. Se você tiver um botão linkado a essa view que eu estou dando gone, ele vai mudar de posição, porque a view vai sumir mesmo. Agora, se eu colocar um invisible, se eu deixar invisible, ele vai deixar o layout transparente. Pode ser que um clique ele interfira em cliques, né? Porque ele só está invisível, mas ele está ali presente. Então, no caso aqui eu posso colocar um gone. Mas isso é bom lembrar, porque de repente você está lá com algum problema de estar mudando seu layout ou está interferindo em algum clique e aí você não sabe o que está acontecendo. Esse atributo aqui pode ter a ver com isso, tá?
Pode ser que você precise mudar aqui e de repente você precise criar um binding adapter que vai tornar a view visible ou gone e um outro binding adapter que vai tornar a sua view visible ou invisible, né? Mas no caso aqui funciona bem para a gente o gone, porque é a forma como a gente criou o nosso layout. Então o isVisible está criado, ele já vai funcionar, ok? E agora falta a gente chamar ele lá no nosso home fragment. Então vamos chamar ele não, né? Chamar o nosso, criar a nossa view, inflar a nossa view realmente. Então o que a gente vai fazer é declarar aqui fora o nosso data binding. Vai ser aqui private latinityVar, porque a gente vai instanciar ele, vai com certeza ser instanciado dentro do ciclo de vida da nossa aplicação, então não tem erro dele não ser preenchido. Então eu vou chamar ele de binding, e o tipo dele é um padrão dado pelo retrofit, tá? Como o retrofit não, perdão, databind, como o nosso XML é chamado de home fragment, ele vai ser chamado de home, home fragment binding, beleza? Ele cria uma classe assim, camel case, que é letra maiúscula no início das palavras que compõem, né, o camel case. Então ele transforma o nosso snake case, que é esse com underlinezinho. Então ele transforma esse snake case num camel case e coloca no final um binding. Beleza? É um padrão da classe gerada pelo databinding aí por trás dos panos. Então nós temos isso, é criada aqui a variável, e nós vamos remover esse código aqui, ó. Vamos remover essa linha de cima aqui primeiro. Eita, tá difícil, hein? Aqui, removemos a linha de cima primeiro. Colocamos aqui, vamos instanciar esse binding, inflando a nossa view do fragmento. Então, vamos chamar a função do databinding, que é databinding util, databinding util, ponto inflate, quebrar a linha. Eu vou colocar aqui o inflater, que é passado aqui já no create, esse inflater aqui. Passo o inflater, passo o layout da nossa home, é o home fragment. Faltou o T. Home fragment. Depois vem um container, que também é passado aqui, ó, como atributo, é a view group. Opa, view group. E depois, o último, que é a variável, se eu apertar Ctrl P, ele me mostra o que falta. É o attach to parent, vou colocar como false. Beleza? E isso é tudo que precisa para instanciar o databinding aqui. E nós precisamos isso para instanciar e inflar. Mas ainda falta aqui a gente passar para o nosso databinding, para o nosso binding aqui, o lifecycle owner. A gente vai precisar passar isso, que é o this, é o ciclo de vida desse fragmento aqui que ele precisa acompanhar, e o binding.viewModel, que a gente consegue acessar a variável viewModel, porque nós criamos a variável viewModel aqui dentro do nosso home fragment, aqui em cima, ok? Então nós vamos agora preencher esse viewModel, simplesmente fazendo viewModel igual a viewModel, que já está aqui em cima, que ele é criado pelo Dagger, né? Aqui em cima. ViewModel igual viewModel. E aqui a gente não pode retornar a view, tá? A gente vai retornar binding.root, que é a raiz, é a view raiz do meu databinding. Então, feito isso, o databinding já funciona e nós podemos agora criar a nossa lista, popular a nossa lista, criar
os listeners que vão escutar a nossa, observar o nosso view model. Então vamos criar logo agora os observers. Então attach, vamos criar uma função chamada attach observers, que se a gente tiver mais de um, é interessante a gente colocar aqui dentro dessa função. Então create function attach observers, deleta isso aqui, e nós vamos criar dentro dele um observer para o lists of movies, chamar list of movies observer. Faltou um Rzinho aqui. Isso é só uma questão de organização, tá? Você poderia jogar aqui se você quiser, mas quando você tem mais de um observer, no caso a gente não vai ter, mas quando você tem, é interessante que você coloque uma função com os observers e ali você liste os observers colocando uma função para cada um deles. Então, Alt Enter aqui, create function, ele vai criar a funçãozinha aqui para gente e nós podemos já observar a nossa lista de filmes lá do nosso view model. Então, como que a gente faz? A gente faz view model ponto lists of movies ponto observe, e aqui a gente passa o view lifecycle owner. Isso aqui é importante, tá? View lifecycle owner, porque assim você evita esse view lifecycle owner, ele acompanha a view em que está o seu fragment, a sua lista, o seu fragmento, e aí você não vai ter problemas com o ciclo de vida, evitando que o seu aplicativo crie mais de um observer para a mesma variável, né? Quando você mata ou bota para background, enfim, coisas que acontecem aí por trás dos panos do ciclo de vida do Android, podem ocasionar a criação de mais de um observer. Então a gente não quer isso, e quando você coloca o View Lifecycle Owner aqui, você está garantindo que isso não vai acontecer. Esse observer aqui, ele vai acompanhar o ciclo de vida da view em que ele está. Eu acho que não é nem exatamente do fragment, mas é da view em que ele está, porque existem algumas especificidades que podem alterar isso daí e acabar fazendo com que você tenha mais de um observer e você não quer isso. Então, View Lifecycle Owner, isso é importante. E aqui dentro a gente chama, com letra maiúscula aqui, ó, observer, faltou um S, observer, esse aqui. Escrevi erradão aqui. Beleza, observer. E aqui dentro a gente coloca a nossa lógica, o que a gente precisa. Aqui você pode acessar como it, mas eu vou chamar de movies. Movies não, né? Movies, porque ele é uma lista de listas, né? Então eu vou chamar de lists. Coloco traço setinha, que aí ele transforma o it numa variável chamada lists. Essa lista ela é nullable, então boto uma interrogaçãozinha aqui. E aqui na resposta eu chamo aqui o lists, coloco um let, isso aqui é para poder checar a nulidade, se for nulo ele não vai fazer nada. Então, e aqui dentro nós podemos instanciar a nossa lista, o nosso recycler view. Assim que ele receber essa lista, ele instancia o recycler view, porque ele não vai ficar recebendo listas o tempo inteiro, então você não precisa de dinamismo para criar o recycler view. Você pode criar ele diretamente aqui uma vez só. Então nós temos aqui, vamos acessar o nosso recycler view. Olha como é fácil acessar view sem find view by ID e sem outras complicações
usando o data binding, ó, binding ponto, o ID do nosso recycler-view. Eu não criei o ID do nosso recycler-view. Vamos lá no nosso home fragment, vamos dar um ID para ele, vou colocar aqui ID RV, vou chamar ele de RV lists, RV lists of movies, beleza. Então vamos lá, quando a gente chamar aqui RV, ele já traz, ó, em camel case, lists of movies. Então lists of movies.layout manager equal to, vamos criar um linear layout manager, porque a gente quer o nosso recycler view sendo uma lista comum mesmo. Se a gente quisesse que fosse um grid, sabe, aqueles quadradinhos, tipo uma tabela, a gente poderia fazer um grid layout manager, mas aqui a gente não quer isso. A gente quer o layout manager, vamos passar o contexto, context, vamos passar a orientação que a gente deseja, que é um linear layout manager ponto vertical. E aqui nós dizemos se ele é layout, ó, Ctrl P para mostrar, ele reverse layout. Se quer que ele mostre o layout de trás para frente. Não, eu quero que ele mostre o layout na ordem que ele vem mesmo a lista aí da requisição. Então esse aqui é o Linear Layout Manager. Para instanciar um Recycler View, nós precisamos também de um adapter, então binding.rv listofmovies.adapter equal to, nós não criamos esse adapter ainda, ele vai ser lists of movies adapter, beleza? Lists of movies adapter. E dentro dele, para ele, nós vamos passar aqui, como nós vamos precisar do Picasso, que é a biblioteca que carrega as imagens, nós vamos precisar do contexto. Então nós vamos passar o this, se eu não me engano, né? Se não, a gente remove o this e vamos passar o contexto. Na verdade aqui eu não precisava passar contexto, posso passar o require context, que é uma função que o Android nos dá, que caso o contexto seja nulo, ele emite para a gente uma exception, para a gente poder ver o erro e saber que foi contexto nulo aqui e tudo, né? Dá uma facilitada na nossa vida em caso de erro. Então vamos usar esse require context em vez de usar context, o context normal. E aqui eu passo o lists, né? Então eu estou passando... Olha, eu estou passando esse this aqui para a questão do clique na lista, tá? Eu vou remover ele por enquanto, por hora, mas depois a gente pode implementar o clique na nossa lista. Então fica assim, fica passando o contexto da aplicação e passando as listas para esse cara aqui. Vamos criar ele. Vamos vir aqui na UI, porque faz sentido, porque ele é mais um controlador da UI, né? O adapter ele é simplesmente um controller para lista ou para views específicas. Então a gente está fazendo esse adapter aqui na UI. Vamos criar aqui, botão direito, New, Kotlin, nomear aqui como Lists of Movies Adapter. E o adapter ele tem um padrão de código, tá? No Android. E nós vamos implementá-lo aqui. Ele é uma classe, List of Movies Adapter. Aqui no construtor ele está recebendo um val context. Beleza. Ele está recebendo também a lista de filmes. Então é um val lists, ok, que é uma list, que é um list de list de movie DTO. Tá, eu não fiz o
A conversão dele, o DDD, eu achei desnecessário. Domain Driven Design aqui para esse caso, mas a gente poderia converter ele facilmente. E ele implementa uma interface. Deixa eu quebrar a linha aqui, que eu acho que vai ficar mais legível. Ele implementa um Recycler View. Primeira letra é maiúscula. Recycler View. Ponto adapter. Passando um view holder. Vamos chamar esse view holder de movie. O view holder, ele contém o que você está colocando em cada linha dessa sua lista. Então, ele vai ser um movie. Como cada linha dessa lista, nesse adapter, vai ser uma outra lista na horizontal, né, para a gente passar aqueles carrosséis de filmes, nós vamos chamar de movie list holder, ok? Movie list holder. E aqui tem esses parênteses. E nós não temos o movie list holder, nós vamos criar o movie list holder. Você vai ver que ele é bem simples. Vamos fazer ele como uma classe interna aqui mesmo. Chamar ele de... vai ser um class. Ctrl C, Ctrl V, movie list holder. Beleza? Passa item, view. Ele herda do recycler view .viewHolder. E aqui ele passa esse item view. É um item view, tá? Deixa eu colocar aqui item view. Ele recebe aqui, ó, item view no construtor, né? Opa, Ctrl Z, Alt Enter, import. Escrevi holder. Não sei porque que ele ainda não... Movie list holder. Aí, legal. Aí ele já tem. Importa isso. Então, vamos criar aqui o nosso... Ele é muito, muito simples aqui. O que ele vai ter vai ser um var title. Acho que pode ser private var title, que é igual item view. Esse item view, ele é o nosso XML, tá? Ele é simplesmente o nosso XML. Ponto TV movies. Calma aí. Assim, eu não criei ainda esse layout, né? O layout do item da lista, o item que é uma lista, né? Eu ainda não criei, mas a gente já tem em mente que a gente já sabe como o app é. Você pode até baixar ele, a essa altura você deve já ter baixado ele no seu celular para checar a UI. Nós temos, ele vai ser o item view, que é essa view a view que representa um item, uma linha da nossa lista. Ele é o item view, ponto. Aí a gente chama o XML, a gente chama o atributo do XML. Ele tem um título, então eu vou chamar de movies title, movies no plural, porque ele é uma listinha de filmes. Então tem o private var movies, que vai ser o recycler view. Ele tem item view, ponto, vou chamar rv movies, porque é a listinha de filmes, a lista horizontal de filmes que ele está pegando. Ele simplesmente está dando acesso aqui. Ele é um objeto, o holder, ele é um objeto que dá acesso ao nosso XML. A gente não usa data binding aqui, porque ele já
o adapter, o holder, ele já é uma forma de fazer esse binding. Nós estamos fazendo, meio que fazendo o binding na mão. Então, nós estamos linkando o XML com o nosso código que a gente quer usar. Beleza, o holder está aqui prontinho e a gente vai usar ele conforme necessário aqui no nosso adapter. Então, vamos dar um Alt, Ctrl Z, Alt Enter aqui, implemente members, Ctrl A para selecionar todos, implementa todos eles que necessita. O holder eu costumo deixar ele embaixo, eu gosto de deixar ele no final da classe. Então vamos lá, o onCreateViewHolder, qual é o código que eu coloco aqui? Ele vai ser um val view equal to layout inflater. Ele é responsável por inflar a nossa view. Eu preciso do contexto, não é nem por causa do Picasso, tá? Eu preciso do contexto. Talvez eu precise também por causa do Picasso, mas eu preciso do contexto para poder usar aqui no layout inflater. Então, contexto que eu estou passando lá em cima, contexto inflate. E aqui o que a gente infla é o layout de cada linha da nossa lista. Então, ele vai inflar o list calma aí. Vou chamar ele de list item, porque ele é um item de lista. Então, é até melhor para eu conseguir classificar e achar, no caso do app crescer, né? Eu consigo abrir o XML aqui. Se tiver uma lista muito grande, eu já vou em list item, e entre os list items eu vou ter esse daqui, que é o list item RV, ele é um recycler view, vai ter um recycler view dentro de movies, beleza? List item RV movies. A gente vai criar isso aqui ainda, a gente vai criar esse item, onde nós vamos ter esses dois widgets aqui, esses dois componentes lá dentro do nosso XML. Então aqui eu passo também o parent e digo se ele vai fazer o attach to root, e eu não preciso disso. False, então nós temos aqui a nossa view inflada, e o que ela vai retornar? Vai retornar a view normal? Não. Return, ele infla o nosso XML e passa essa view inflada, né, de cada item, passa para o nosso view holder, para que ele possa fazer esse binding aqui, e é isso que é retornado aqui no nosso onCreateViewHolder. Então nós temos aqui o getItemCount, getItemCount. Posso deletar, colocar igual lists.size. Ele vai retornar o tamanho da minha lista. E eu tenho o onBindViewHolder, que é onde costuma ficar a maior parte da nossa lógica. Só que aqui vai ser bem simples mesmo. Nós vamos fazer holder. Deixa eu selecionar isso aqui. Nós vamos fazer o holder, que é o nosso view holder. Tá aqui, ó, como uma dependência aqui sendo inserida aqui no nosso parâmetro. Ele é um holder.movies. .movies não, vamos começar pelo texto, pelo título, holder.title. Ele não está fazendo autocompletion aqui porque está com esse erro, tá? Mas nós vamos criar ainda esse list item, que não tem nada demais nele, é pouca coisa no XML. Mas vamos lá, já deixar pronto o nosso adapter, holder.title.text. E eu vou colocar um n nele, por quê? Porque dependendo do tipo de lista que está vindo, ele vai dar um título diferente. Ou melhor, dependendo da posição da lista, porque a lista ela sempre vai vir
conforme as nossas requisições que fizemos lá no nosso ViewModel, ela sempre vai vir em uma sequência, né? A gente vai ter sempre primeiro o trending, depois o upcoming, depois o popular, depois o critically acclaimed. Na verdade, eu nem sei se é essa a sequência. Vamos voltar lá no nosso ViewModel para a gente olhar isso daí. Ó, no nosso ViewModel, deixa eu ver. Nós vamos ter que ir até o nosso repositório. Vamos na implementação do nosso data source e a gente vê aqui, ó, cadê? Aqui já tem a sequência, ó. Mas é legal ver aqui também. Aqui já é mais claro ainda, ó, que é o nome da requisição mesmo. Get trending, upcoming, popular e top rated. Então, nós vamos aqui, vamos fazer aqui conforme a posição, nós vamos dar um título para o nosso item. Então, se for a posição 0, nós dizemos que o título é trending. Deixa eu copiar logo a palavra aqui. Se for a posição 1, nosso título é upcoming. Se for a posição 2, o nosso título é popular. E se for a posição 3, o nosso título é, deixa eu dar um Ctrl D aqui. Se for a posição 3, 0, 1, 2, 3, o nosso título é Top Rated. Eu vou separar isso daqui, Top Rated. E temos precisamos dar um caso para o else desse when, e vamos chamar isso, no caso não bater em nenhuma delas, o que não é para acontecer, mas caso não bata, nós vamos chamar de movies, né? Filmes. Então está pronto o nosso adapter da lista de listas. O que nós vamos fazer é criar. Acho melhor, pela lógica, a gente nem criar agora esse list item, não. Então nós vamos criar já o segundo adapter, né? Então a gente vai fazer assim, ó, holder.movies, que é essa variável aqui, ponto layout manager. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá no fragment. Nós vamos fazer aqui, porque ele vai ser uma lista, né? Então é uma lista de listas, movies, layout manager. Nós estamos aqui instanciando um recycler view. Ele precisa, porque o movies ele é um recycler view, ó, RV, recycler view de movies. Então ele tem um linear layout manager, ele por padrão ele recebe esse linear layout manager. Preciso passar o context para ele. Linear layout manager, ponto, ele vai ser horizontal. E se eu quero ele reverso, não, eu coloco false. E em seguida, nós temos o adapter. Holder.movies.adapter equal to movies adapter. Ele não é o que está oferecendo aqui, a lista de movies, não. Ele é o adapter de movies, porque ele vai ser uma lista somente de filmes mesmo. Então, eu passo o context, eu passo lists pela posição. Eu passo lista por lista, porque isso aqui, o onCreateViewHolder, ele cria o viewholder, faz o bind com o nosso XML para cada item. Então, ele vai fazer o bind aqui, vai chamar o
vai linkar o título, vai linkar o Recycler View, e aí criou um item da lista. Aí ele passa pelo onBind View Holder, o onBind View Holder ele vai dar o título, né? Vai dar o nome do título, ele vai criar o Linear Layout Manager, o Movies Adapter para o Recycler View, e ele passa aqui a lista, né? Ele pega pela posição, ele passa, no caso, vamos dizer, o trending, a lista de trending para a primeira posição. Aí quando ele rodar de novo, faz o binding e ele passa o upcoming como título, mas também passa a lista de upcomings para preencher a segunda lista e assim por diante. Então vamos criar esse Movies Adapter, ele vai ser bem parecido com isso daqui, essa mesma estrutura. Então eu vou fazer um Ctrl A, Ctrl C, que eu já vou copiar tudo, depois a gente muda lá. E nós vamos aqui no UI, New, Kotlin File Class, eu vou chamar de Movies Adapter. Movies Adapter, eu vou fazer um Ctrl V aqui, ele copiou tudo. Repetir o package, eu não preciso de repetir isso. O list holder vai ser movie holder, vou chamar de movie holder, onde repete ele aqui. Deixa eu ver, Ctrl F. Onde tiver, se eu clicar aqui, ele seleciona todos. E aí eu posso mudar todos de uma vez. Então ele vai ser movie holder. Opa, dei um enter aqui, ele... Beleza, movie holder. E aqui o adapter vai mudar de nome. Deixa eu ver se esse adapter está sendo escrito em algum outro lugar. Só aqui mesmo. Eu vou mudar para movies. Vou mudar para movie adapter. Beleza. Movie adapter. O que eu estou passando aqui? Eu estou passando o contexto. Então ele recebe o contexto e ele não vai receber uma lista de listas. Ele vai receber apenas uma lista. E eu vou chamar essa lista de movies. Vou chamar de movies. Movies. Beleza, aqui ó, coloco o movies. E aqui eu coloco... Aqui não vai ter isso, né? Aqui eu não vou ter outro... Isso aqui, essa lógica aqui não vai ter. O layout vai ser outro também. O XML. Nós vamos criar o XML. Movie list. Movie list item não, vou chamar de list item, porque aí eu consigo identificar melhor list item. E vou botar movie no final. List item movie. Então, legal, ele infla o nosso list item movie, ele chama o view holder. Aqui ele está pegando o get item count, ele pega o tamanho da lista de filmes mesmo. E o onBind view holder eu vou criar a minha lógica. Então, vamos começar pelo view holder. O que ele vai ter? Ele vai ter, no caso, um card view. Eu acho que nós vamos ter que importar uma biblioteca, se eu não me engano. O card view faz parte da material. Então, na hora que a gente criar o nosso XML, a gente importa. Então, eu vou chamar aqui ó, de card view. E ele vai ser um CV movie, é um card view de movie. Para cada item da lista, né? Porque o movie holder ele está segurando um filme. Então, isso aqui, para cada item da lista, ele vai ter um card view e vai ter uma imagem que eu vou chamar, que vai ser o pôster, vou chamar de pôster aqui. E ele vai ser IV movie poster. IV de mid view, movie poster, que é o nome dele. Então, agora a gente vem aqui no onBind view holder, que é só o que falta. O que ele precisa? Ele precisa pegar... Eu vou usar um pouco de Kotlin aqui para facilitar, para eu não ter que ficar chamando toda hora movies, at position, pegar o movies, posição, fazer assim, ó, movies,
at position não, element at, para eu não precisar fazer isso, position toda hora. E aí, para eu não precisar também, de repente, fazer assim, ó, val, movies, move, né? Equal to, beleza, eu poderia fazer isso e usar o move o tempo inteiro no que eu precisar. Mas eu teria que escrever move, ponto alguma coisa, toda vez que eu for usar alguma coisa do move. O Kotlin oferece algumas formas que ajudam a gente nisso, para diminuir código. Então a gente pode fazer aqui, ó, moves element at, certa posição, Ctrl X. E aí eu ponho um ponto apply. E aí onde eu precisar, em vez de eu chamar move, não precisa nem chamar this ponto nada. Eu posso chamar simplesmente alguma coisa do move. Sei lá, o que ele tem? Ele tem ID. Ó, o ID já está aqui. Mas na hora que eu escrever aqui vai ficar mais claro isso. Picasso. Eu ainda não tenho a biblioteca do Picasso. Então vamos... Parece que o mouse estava agarrando um pouco aqui. Era na hora de gravar. Tive um probleminha com o delay. Mas vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. Android Picasso. Espero que esteja dando para ler aí. Acho que... Deixa eu aumentar. Aqui, ó, da Square. Mas eu creio que quem criou isso aqui mesmo foi o Jake Wharton, que ele cria tudo no Android. Hoje menos, né? Hoje eu acho que o Jake deu uma diminuída aí. Tem mais gente fazendo mais coisa que ele. Bom, cadê? Onde é que está o meu import aqui? Aqui, ó. É isso aqui que eu vou chamar lá no meu Gradle. Só que eu vou botar a versão mais atual. Deixa eu ver. Eu fiz divisões, Cycler View. Picasso. Tirar isso daqui. Vamos ver qual é a versão mais atual do Picasso. Available on GitHub. Aqui no GitHub deve ter. Ok, vamos lá. Imagino que seja essa daqui. Vou copiar isso aqui. Deixa eu ver. Aqui, releases. Aqui no release 2.8. Aqui está como 2.7. Deixa eu entrar na seção de releases. Ó, parece que lançaram em 10 de agosto, lançaram essa 2.8. Então, a 2.8 é a que eu vou usar aqui. E vou fazer o sync. Feito o sync, vamos lá no nosso adapter novamente. Aqui já podemos importar o Picasso. Como que ele funciona? Picasso.get. Ele nem precisa do context, na verdade. Uma versão anterior dele precisava. .load. E aqui dentro do load nós vamos passar uma string, que é a nossa, lá do nosso app constants. App constants. A gente pega o nosso dmdb, eu não criei ainda, pelo visto. Vamos ver o que a gente tem disponível para nós. Ainda não temos.
mas nós precisamos de uma URL base que traz a imagem que a gente quer. Isso tem disponível lá no site do DMDB, você pode checar. Às vezes, se você jogar na internet, você acha um fórum e eles te dão a URL, mas eu vou passar aqui para vocês todas as URLs, eu tenho anotado aqui, então eu vou copiar e colar já para vocês verem. Então vou jogar todas elas aqui, tá? São essas daqui as URLs para busca de imagem lá no DMDB. Você pode escolher aqui por tamanho de largura, né? 185, 500, tal, original, W, 1280. Enfim, eu nem tenho certeza. Parece que é isso mesmo, são todas para buscar a imagem. No caso, a gente quer só uma imagem pequena, então nós vamos usar essa aqui de 185, porque a nossa lista não vai mostrar imagens grandes. Serão pequenos posters dos filmes, então nós vamos chamar aqui appconstants. Essa URL aqui, e em seguida nós inserimos outra string que vai ser o poster path, que é passado aí pelo nosso objeto. Ó, tá vendo? Eu chamo poster path e ele já me traz o poster path, que é um atributo, uma variável do nosso movies, ok? Que está vindo do nosso movies em certa posição, porque ele é um movie DTO. Se a gente for aqui no movie DTO, a gente tem o ID, o backdrop path, poster path e o title. No caso, eu estou usando aqui o poster path, só estou colocando o poster path no final dessa base de URL aqui, que ele vai buscar a imagem para a gente. Então, eu load isso aqui. Um placeholder. Eu não tenho um placeholder aqui ainda, né? Mas eu tenho uma imagem guardada que eu usei no app, que eu vou passar aqui agora. Então, deixa eu só pegar ela aqui. Tá, tá com o nome de placeholder mesmo. Eu vou colar ela aqui no Drawable. O nome é placeholder.png e é simplesmente uma imagem cinza. Estranhamente não está podendo clicar nela. Deixa eu deletar. Está indo para o Drawable versão 24, não sei por quê. Não sei se isso é um problema. Achei no Drawable mesmo. Show, aí agora ela aparece. Ela é só uma imagem cinza. Só uma imagem cinza. Essa borda branca aqui, eu acho que é do próprio Android mesmo. Deixa eu ver se aparece essa borda aqui. Ah, mas isso aqui é XML, né? Não é imagem. No caso, é só uma imagem cinza. Ela tem, deixa eu ver quais são as dimensões dela. Acho que aparece aqui, ó, 498 por 749, uma imagem cinza PNG. Simplesmente um placeholder, é um placeholder bem simples. Então vamos aqui para o nosso Moves continuar. Eu vou colocar um placeholder aqui, porque enquanto não aparecer o filme, eu quero que apareça essa imagem para mim. Então eu acesso ela fazendo r.drawable.placeholder e ela aparece aí. Agora eu vou dizer onde que essa imagem e esse placeholder vão aparecer. Simplesmente dentro do meu holder
poster, que é a minha image view onde esse poster vai aparecer. Então, é isso aí. Essa é a lógica do nosso adapter. A gente criou um adapter que recebe a lista de listas. Para cada lista, cada lista, ele cria aqui, ó, a lista, que é o Recycler View, passando para o adapter, né, do Recycler View, que é o que controla o Recycler View, é esse adapter. Ele passa uma lista só, a lista de cada posição. Por cada posição ele vai passando essa lista. Passando essa lista. Cadê? Não dá para importar aqui ainda? Calma aí, depois a gente resolve isso. E aí a gente passa esse... E aqui a gente tem o adapter de cada lista, né? De cada lista, seja Upcoming, Trend, Popular, seja o que for. Aqui é o adapter que vai ser usado para criar cada uma delas, que é uma lista até na horizontal, né? Diferente da lista criada aqui no nosso Home Fragment, que é uma lista na vertical. Beleza, criada a nossa lógica toda aí da lista de listas, o que nós precisamos agora é criar os itens. Então, vamos criar esse aqui primeiro. Vamos criar primeiro do item, da imagem mesmo, do poster. Vamos aqui para o nosso XML, layout, cria new, colo isso aqui. E aqui dentro, nós vamos ter um card view. O layout mais de fora é um card view. Eu vou precisar importar o material para poder ter o card view. Então eu já vou copiar e colar aqui da referência que eu tenho. Vamos lá no nosso Gradle App. Vamos botar perto do Recycler View, que tem a ver. É um pouco desnecessário ficar nomeando cada dependência assim como uma string, né? Poderia botar mais seções, né? UI, teste, coisa. Mas vamos lá. Command V, Ctrl V, né? Tô acostumado com o Mac. É com.google.android.material, material, a versão. Vamos usar o 1.0.0. Vamos fazer um sync. Vamos lá, card view. Dentro dele, se eu não me engano, eu preciso colocar um layout por fora para ele poder pegar as bordas arredondadas do card view, que é o que me interessa aqui no card view. Mas a princípio, por hora, eu vou colocar... Eu vou deixar só a imagem dentro mesmo. Se der esse problema, a gente altera. Image view, ID. Não. ID. Height não. Caramba. Como que tá aqui? Match parent não. Wrap content. Vai ser wrap content para as duas dimensões do card view. A imagem, eu vou colocar um tamanho padrão, que é um tamanho que ficou bom, tá? Tá dentro das proporções da imagem. 101 dp, 150 dp, 101 por 150. Para essa imagem ficou boa. Você pode jogar o link, pegar aquele link, ver um backdrop path, quando você pode botar um debug no adapter, e assim que vier esse backdrop path, você pode... Cadê o backdrop? Cadê o adapter? Quando você pode botar um breakpoint aqui dentro, e aí rodar o app em debug, e pegar aqui tanto essa variável, você joga aqui no evaluate,
joga esse app constants aqui, essa variável, então vai direto aqui na app constants, você copia essa parte aqui e depois pega pelo debug esse poster path, ou então lá pelo DMDB mesmo, pelo site, você quando fizer uma requisição de algum filme, você consegue pegar esse poster path lá, e assim que você pegar esse poster path, não precisa nem ser aqui, você pode jogar lá no seu... Pode jogar lá na requisição mesmo, que você vai conseguir encontrar lá no ViewModel. Você pode jogar numa requisição, você pega o objeto, qualquer lugar que você tenha acesso ao objeto, que é um caso dele, você, ao move DTO, você consegue pegar esse poster path. E o que você faz? Você pega isso aqui, pega isso aqui, pega o poster path, cola no final, joga no navegador e você vai conseguir ver lá as dimensões da imagem, né? Você pode baixar ela no seu computador aí, ver as dimensões da imagem e não deixar a proporção mudar assim que você diminui ou aumenta para poder selecionar um tamanho ideal aqui para colocar na sua image view. Eu já fiz isso, eu já vi como que fica. Fica 101 por 150, fica bom, fica boa visibilidade no app e não perco a proporção. Então, estou jogando aqui o Image View. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui um Scale Type, Scale Type de Center Crop, que é para, por via das dúvidas aí, ele não perder o formato, não cortar nada, não ficar distorcido nem nada disso, né? Não ter nenhum tipo de distorção, na verdade. Então, jogo aqui. Então, eu tenho aí o meu card view com a minha imagem. O card view, deixa eu ver, eu precisaria de colocar nele. Talvez eu precise colocar no meu card view o corner radius para dizer como que ele vai ficar. Acho que não, acho que ele tem um padrão. E o padrão eu deixo ele, eu creio que o padrão vai ficar bom. Então, esse aqui é o nosso objeto. A gente vier aqui, eu tenho que dar eu preciso dar um ID. Então, vou dar um ID aqui. Vai ser CV, como que ficou? CV Move, que é o card view do Move. Vou jogar aqui. Add plus ID. E aqui é o ID da imagem, que a gente deu aqui o nome de IV Movie Poster. IV Movie Poster. Joguei aqui IV Movie Poster. E aqui eu vou importar e ele já reconhece, assim como ele reconhece o List Item Movie. Está dando algum probleminha com o poster, não consegue acessar uma variável que é privada. Ele está como private aqui, né? Não é para ser private aqui dentro. O card eu acho que ele não está acessando. Por que ele está... o card view ele não está nem sendo usado. Não vamos nem... Tô precisando nem usar. Que está falando? Declaration has type inferred from a platform call which can lead to unchecked nullability issues. Specify type explicit as nullable ou non nullable. Ele não é nulo. É um image view. É um image view, eu importo ele aqui. É isso, só para o Kotlin, só para o compilador parar de reclamar, mas esse card view eu nem preciso dele aqui na verdade. Então eu vou deixar ele sem. Porque o card view eu usaria ele para o clique, né? Clique no filme. Então eu vou deixar ele aqui.
Vou deixar ele aqui. Vamos satisfazer essa reclamação da ideia aqui. Ele fica como card view e post e image view. Beleza. Seria para o clique, né? Eu não vou implementar o clique agora, porque a minha intenção agora é ver a aplicação funcionando, ver a tela. Então já temos o filme. Falta o... Eu não criei esse Attach Observers. Essa função aqui. Estava escrito errado. Então, vou para o outro adapter, criei o de filme, o de único filme, né? E agora eu vou para o meu outro adapter. Cadê o adapter? Já abri coisa pra caramba aqui. Bom, List of Movies Adapter. Então, vou criar esse adapter aqui já tá, beleza, foi criado. Então, vou criar isso aqui, ó, esse XML aqui, que é o List Item RV Movies. Vamos lá pro Layout, New, Ctrl V, criando aí pra gente. Esse layout vai ser bem simples mesmo, assim como foi o outro. Vou usar um linear layout que vai ficar melhor aqui, vai ser bem simples de fazer com o linear layout. Ele vai ter um if de match parent, o height vai ser de wrap content, porque ele só precisa mesmo encaixar ali dentro o título e a lista de filmes, né? A altura da lista de filmes ali. Então, ele já faz automático aqui, já coloca a tela inteira horizontalmente, ele já preenche a tela inteira. E aqui, com o Wrap Content, ele já preenche a altura do jeito que ela vier, né? Do jeito que quiser ser preenchido. A orientação do Linear Layout, sempre preciso colocar a orientação no Linear Layout. Desse daqui, ele é vertical, porque é uma lista de filmes abaixo de outra lista de filmes. Nós vamos ter aqui um text view, que vai ser o meu título, wrap content. Vamos dar um ID. O ID ele está especificado aqui, a gente já criou, vai ser aqui o title, TV Movies Title. Vamos colocar uma margem, fazer uma margem geral aqui, colocar uma margem em volta dele todo, de 10 dp para dar um espacinho legal da lista que vai ficar embaixo e do que no futuro a gente quiser colocar em volta, enfim. Esse dp tá bom. Deixa eu setar aqui a questão do texto. Eu quero um texto em negrito, então o style vai ser bold. E eu vou colocar aqui só para a gente conseguir ver esse texto. Eu coloco tools, que só vai aparecer para a gente, não aparece esse atributo, ele não é considerado atributo como tools aqui no início. Ele não é considerado quando a gente renderiza, quando a gente roda o app. Então ele não vai usar esse texto, mas a gente precisa ver aqui, eu quero enxergar aqui como que está ficando. E aqui, quando eu coloco, ele me mostra, ó, ele me mostra o texto. Até diminuir um pouquinho aqui. Beleza, trending. E embaixo nós vamos ter o Recycle View. Opa. Recycle View. Recycle View, ele vai ser um width wrap content. Wrap content porque eu espero que a minha lista ela seja maior do que a largura do meu celular, do meu smartphone. Então, eu vou poder scrollar essa lista. E estou colocando wrap content que é para poder tomar aí todo o espaço que precisar. O height vai ser um wrap content também, porque a imagem é que define o tamanho da imagem, que está definindo a altura
dessa lista. Eu já setei o tamanho da imagem aqui no meu List Item Move. O tamanho da imagem é de 150, né, a altura da minha imagem. Então é isso que está definindo a altura dessa lista aqui. E eu tenho a orientação. Eu acho que eu não preciso colocar a orientation aqui, mas eu não vou colocar não, porque ele já está sendo, a orientação já está sendo definida lá quando eu coloco meu Linear Layout Manager, coloco Orientation como horizontal. Então aqui eu vou dar um ID para ele. O ID é aquele ID que a gente definiu aqui no nosso List of Movies, aqui ó, RV Movies. RV Movies. Então ele fica assim, ó. Ele vai ter a lista aqui que vai continuar para o lado. A gente vai poder scrollar a lista de filmes que cada requisição para cada lista, né, vai trazer para a gente 20 filmes. Então nós vamos scrollar aqui ao longo dessa lista. Aqui não está dando tamanho, não está mostrando nem o placeholder, mas é assim que vai ficar. Deixa eu lembrar aqui se eu preciso colocar um background para isso aqui. Eu acho legal de colocar o background. Eu acho que nós não precisamos colocar o background por questão na prática, assim, quando a gente abrir o aplicativo, rodar o app, ele já vai vir escuro no fundo, porque o layout base já está com background escuro. Mas eu acho legal a gente colocar aqui para conseguir enxergar, até para poder, se eu precisar, alterar a cor do texto. Então, deixa eu colocar aqui o background. Background, se eu não me engano, é o Primary Dark que a gente vinha usando, né? A cor do texto, ele tem que ser, eu vou colocar ele branco. Text Color. Vamos adicionar um branco lá aqui no nosso app. Colocar text white. Text white, deixa eu botar um W maiúsculo. E aqui eu deixo ele branco, não vou deixar ele totalmente branco, vou deixar ele um pouquinho mais abaixo. Deixar ele assim, ó. Então esse branco aí que a gente vai usar para a cor desse título. Cadê Text Color? Ele é o Text White. Legal lá, ele está branquinho. A gente consegue ver o contraste. Beleza. Eu vou deixar no tamanho padrão do Android mesmo. E eu acho que está tudo certo já. Vamos ver se está certo aqui. Width é match parent, height é wrap, wrap. Show de bola. Vamos ver como é que está aqui. Vamos importar. Alt Enter no Windows. Aqui eu escrevi errado. Layout Manager. Qual que é o problema aqui? Private, né? Coloquei como privado um negócio que não era para ser. Aqui ele está pedindo para fazer a mesma coisa. Text View, cadê? Aqui é um Text View. Um Text View e um Recycler View aqui. Que aí ele some aquele negocinho. Então beleza, o código está aqui. Acho que aqui ele está dizendo que pode ser privado. Deixa isso quieto, por enquanto. Show de bola, vamos rodar o nosso app para ver se a UI vai aparecer bonitinha. Bom, nada fora do normal no mundo da programação. Deu um erro no primeiro load, no primeiro build que a gente tentou. Reference must
start with arroba e loading home. Não mostra nem nada mais do que isso, né? Muito legal. Mas vamos aqui, Ctrl Shift F, jogar o Reload Home. Aqui, ó, já bateu de cara. É o... Faltou o ID. Aqui, ó, plus ID. Arroba mais ID barra. Beleza. Parece que eu cometi esse erro para algumas variáveis, para alguns IDs. Então, Ctrl Shift F. Esse aqui também está sem. Eu vou até entrar nesse layout e ver onde tem ID se eu coloquei tudo. Parece que aqui está tudo certo. Deixa eu ver. Esse é o Home Fragment. Vou jogar aqui para ver. Aqui está tudo certo, pelo visto. Qual mais layout? Home Fragment, Layout Error, Ctrl F. Onde tem ID, tá ok. Loading Home, onde tem ID, que nem tem. Aqui só tem esse, e aqui também, tá certo. ID, esse aqui eu já olhei, né? Tudo certo. Um pouquinho de desatenção, mas isso é normal. Bora. Bom, aconteceu algum problema aqui porque a nossa lista, não tá aparecendo, né? Veio tudo escuro, com o título aqui na toolbar. Vamos dar uma olhada aqui no View Model, colocar aqui um breakpoint e vou mandar rodar para ver o que está acontecendo, como que está batendo aqui essa requisição. Apertei o botão errado, como debug mode aqui. Bom, parece que ele nem chamou, né, a função. Então deixa eu dar uma olhada, eu acho que eu esqueci de chamar essa função, eu esqueci de chamar essa função getLists of movies. Só que eu estou pensando aqui, eu não sei se seria melhor eu chamar ela quando eu abro o fragment, porque eu acho desnecessário. Pode ser desnecessário isso. Deixa eu pensar aqui, tipo, se essa lista ela tem que estar presente quando essa requisição ela precisa ser chamada assim que o fragment abre. Ele é a página principal, então quando o ViewModel for instanciado, ele pode já chamar essa função. Então eu vou fazer um init aqui e chamar o getListOfMovies aqui dentro. Porque é assim que o ViewModel for instanciado, ele já chama e eu não preciso no meu fragment chamar esse getListOfMovies em lugar nenhum. Quando eu tiver a instância do meu ViewModel, ele já chama aquela função. Então eu vou tirar o breakpoint e vou rodar novamente o app. E o nosso app cresceu, amigo. Cadê? Vamos ver o que aconteceu. Não consegue chamar o setValue num background thread. Legal. Isso aqui é porque ele está rodando numa thread de background, então nós não vamos chamar set. Nós não vamos chamar ponto velho, né? Nós vamos chamar post velho. Toda vez que você roda alguma coisa numa thread, alguma parte do código numa thread em background e você quer atribuir valor para um live data, você precisa colocar post velho e não simplesmente o ponto velho que está aqui. Então vou botar aqui o
Então vamos chamar post value para cada uma dessas. Post value. Esse post value aqui também. Vamos ver se não está chamando nenhum outro post value onde é chamada essa função aqui. Isso aqui está sendo chamado em getList of movies. Então, deixa eu ver. Eu tenho também essa parte do código aqui que provavelmente precisa ser post value também. Seguindo a lógica, já vou colocar post value. O que acontece com post value é que, se eu não me engano, ela é uma função que é chamada em background também. Ele abre uma outra thread, não me lembro ao certo. Mas o fato é que nós precisamos corrigir isso aqui. Para que a nossa aplicação funcione. O melhor código, amigo, é aquele que funciona. Post value, post value. Aqui é o show error message que a gente já mudou para post value. Então acho que não tem mais nenhum outro ponto a ser mudado. Tem os imports aqui desnecessários. Vou Ctrl Alt O, que ele já deixa os imports bonitinhos para gente. Vamos rodar novamente a aplicação. Então tá aqui, ó, a nossa lista de filmes completa, mostrada aqui no nosso app. Vou passar devagar aqui. Olha que beleza. O meu emulador está um pouco agarrando um pouquinho nesse computador aqui, mas ó, você pode passar a lista, os filmes estão aqui. A princípio mostra um placeholder, depois ele vai aquele placeholder, né, naquela imagem cinza, depois ele vai carregando. Então tá aqui, ó, trending, upcoming, popular e top rated. Claro, cabem alguns ajustes aqui de UI. Como eu falei anteriormente, eu creio que precisa de um layout entre o card view e a imagem para poder funcionar o canto arredondado. E é interessante também colocar uma margenzinha entre eles, lá dá para botar um layout margem, mas essas coisas são detalhes que você pode ir aprimorando aí e que a gente pode fazer no próximo vídeo. Quem sabe fazer o app inteiro ou quase inteiro. Eu acho que fazer o app inteiro seria trabalho repetitivo demais, mas o meu ponto aqui foi mostrar como funciona a API, como que funciona o desenvolvimento Android usando o Jetpack, usando as bibliotecas que o Android fornece para a gente, usando o data binding, fazendo um TDD, fazendo um Test Driven Development. Então a gente consegue testar a feature e ficar tranquilo com relação a ela, o View Model, o Data Source. Mostrei aí para vocês a arquitetura. Então, se você consegue você conseguiu completar essa feature aqui, você consegue fazer qualquer outra feature, qualquer outra coisa aí usando o Jetpack, usando o Android. Claro, cada empresa, cada aplicativo vai ter as suas especificidades, vão ter coisas que você vai mudar, coisas que você vai ter que aprender por questões específicas, você vai ter que fazer requests talvez um pouco diferentes, mas tá aí. Esse é o nosso app.